Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, 31 de agosto de 2019. Estamos com o alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 18, a responsabilidade de um despenseiro. Ó Senhor Jesus, vamos exercitar o nosso espírito para que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente perceber o que realmente Deus quer nos mostrar dentro da sua palavra, né? E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar para outras pessoas. O importante sempre é que a gente exercite o nosso espírito, que a gente consiga ouvir a voz do Senhor, né? E também transmitir, né, da mesma forma, né, por meio do Espírito a outras pessoas, para que eles também percebam falar de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos abençoe com o desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 18. Senhor Jesus. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não os temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que Ele me dá. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Senhor Jesus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Senhor Jesus. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: as características de um bom despenseiro. Ó Senhor Jesus. No início do capítulo 9 da 1 aos Coríntios, Paulo fala acerca do direito dos que servem. Ao abordar esse assunto, Paulo revela como levou adiante a missão de despenseiro, que era entregar as riquezas de Deus aos irmãos. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ó Senhor Jesus! Ele se via em meio à guerra, lutando como um soldado de Cristo Jesus contra o inimigo, para que o Evangelho chegasse aos irmãos. Por essa razão, no final de sua vida, testemunhou que havia combatido o bom combate. Também mostra que cuidou dos irmãos como um agricultor
cuida da vinha e como um pastor cuida do rebanho. Normalmente gostamos de lutar pelos nossos direitos. Todavia, Paulo serviu sem esperar retribuição. Ó Senhor Jesus! Nessa passagem, Paulo aborda a questão do direito de quem serve. Citando o livro de Deuteronômio, capítulo 25, ele escreveu que não se devia atar a boca ao boi quando pisa o trigo. Certamente, aquele que trabalha tem direito de receber os frutos do seu trabalho. É absurdo pensar que o leite produzido pelo rebanho não possa ser tomado pelo seu cuidador. Ó Senhor Jesus! O coração de Paulo, como despenseiro de Deus, era este: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ó Senhor Jesus! Embora tivesse direito à retribuição por seu labor em favor da igreja em Corinto, Paulo não esperava isso deles. Como servimos aos irmãos? Servimos na esperança de receber palavras de elogio e reconhecimento? Paulo tinha o direito de pedir retribuição, mas não o fez. Este é um bom dispenseiro, com quem precisamos aprender um valioso princípio. Se servimos ao Senhor, é Ele quem nos dará a recompensa, e não os homens. Servimos na igreja buscando o louvor dos homens ou de Deus? Se ninguém notou o que fizemos, devemos louvar ao Senhor, porque Deus viu o nosso serviço. É Ele quem nos recompensará. Ó Senhor Jesus! Se trabalhamos mais que um irmão e apenas ele recebe o reconhecimento dos demais irmãos que sequer fazem menção de nós, nossa tendência é desanimar e deixar o serviço. Se estivermos na carne, desanimaremos, mas se estivermos no Espírito, nossa percepção será outra. Veremos que ele já recebeu sua recompensa da boca dos irmãos, mas a nossa recompensa virá de Deus. Qual delas tem maior valor? No Espírito, temos uma percepção diferente do mesmo fato. Ó Senhor Jesus! Nós que somos despenseiros de Deus, embora tenhamos o direito mencionado por Paulo, não usamos, porque não servimos em busca do direito. Servimos por amor ao Senhor e à igreja. Servimos porque um dia tivemos um encontro com o Senhor, recebemos dele uma comissão e nos tornamos seus cooperadores. Ó Senhor Jesus! Em seguida, Paulo mostra como levava adiante sua missão de despenseiro. Por causa dessa comissão, sentia a necessidade de pregar o Evangelho. Ele não se orgulhava por fazê-lo, pois esta era simplesmente a determinação do Senhor. O amor do Senhor por ele e a preciosa comissão recebida diretamente de Deus o constrangiam a ser fiel ao Senhor. Se não pregasse o Evangelho, sofreria tremendamente por sua infidelidade àquele que o amou. Ó Senhor Jesus! Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Algumas vezes nós temos vontade de pregar o Evangelho, mas há dias em que não sentimos vontade. Todos temos essa mesma experiência de Paulo. Quando pregamos o Evangelho de livre vontade, nos sentimos bem e temos um galardão. No entanto, a falta de vontade não significa que deixaremos de levar adiante a comissão que recebemos, porque essa é a nossa responsabilidade. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente precisa perceber que nós somos devedores do Evangelho. É por isso que ontem falou a questão das ferramentas. Senhor Jesus, semana a gente viu tudo isso, a questão de a gente perceber que o Senhor nos deu uma comissão, nos deu uma missão, Ele quer a nossa participação. Deus ele podia chegar e fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu ali se mesclar ao homem. Então, hoje Deus faz a sua parte e nós também precisamos fazer a nossa parte. Cumpre ao homem, ligar as coisas da terra no céu, as coisas do céu na terra. Por isso a gente não deve ficar limitado às coisas dessa vida. Por isso a palavra mesmo nos fala que se a nossa esperança se limitar apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ó Senhor Jesus! A gente precisa se voltar para as coisas de Deus. O Senhor está contando conosco. Por isso a gente precisa exercitar o Espírito.
né? E aí de boa vontade a gente vai levando essa vontade de Deus adiante. Mas se mesmo que aconteça um dia que você está mais cansado, mais desanimado, mesmo assim você percebe que tem uma responsabilidade diante do Senhor, né? E como ele tocou aqui, né, a gente precisa ter a percepção espiritual, né? Se a gente ficar com a visão carnal, a gente vai desanimar quando não tiver reconhecimento, quando vê as coisas que não estão acontecendo do jeito que a gente pensou que ia acontecer. Mas no Espírito a gente tem uma percepção diferente. A gente percebe que o nosso galardão vem do Senhor, o reconhecimento vem dele, né? Senhor Jesus, né? E a gente realmente não busca direito, né, diante dos homens, a gente está simplesmente por amor ao Senhor, levando a palavra, né? Às vezes a minha esposa, ela, né, acontece algumas situações aqui e tal, e ela vai olhando ali, poxa, não vale a pena continuar o canal e tal, isso e aquilo, né? Certas expressões, certas coisas que acontecem, né, aqui em off, né? Senhor Jesus. Mas eu falo com ela, olha, o canal foi uma comissão que Deus me deu, né? Algo diferente, né? É diferente da palavra que eu prego, né? A palavra que eu vivo ali, né? Que eu trago aqui para os irmãos no grupo familiar, no apacentamento, nas reuniões da igreja, né? O meu encargo no canal é algo diferente, né? Senhor Jesus, eu não falo aqui, né, o que eu quero, não dizendo que no grupo familiar, na pregação do evangelho, ou lá eu faço, né, ou nas reuniões da igreja eu falo o que eu quero, mas o encargo é diferente, né? A direção é diferente, né? Senhor Jesus. Tem muitas coisas às vezes que eu compartilho no canal e na hora que eu chego lá no local eu compartilho outra coisa diferente, porque é a direção de Deus, né, para os irmãos, né? Algo diferente, né? Então aqui no canal tem essa comissão, né? Cansado ou não, com dor ou não, com vontade de gravar o vídeo ou não, né? Animado a fazer ou não, tocado pela palavra ou não tocado pela palavra, né? Eu tenho uma responsabilidade, né, que é entregar vídeos aqui, né, todos os dias, né, para que os irmãos possam desfrutar, né? Eu já compartilhei aqui, né, que o meu intuito quando comecei o canal, justamente isso, né, ver ali, né, que os irmãos não têm valorizado ali, né, essas ferramentas, né, do Instituto Vida para Todos, né, né, do Ministério da Palavra ali para nós, né, Senhor Jesus, mensagem das conferências, né, o site, né, tudo isso tem chegado, muitos irmãos não têm valorizado. E aí eu fui olhando outras coisas aqui, né, canais do YouTube e tal, falei, poxa, como falta uma palavra assim mais concisa, né, mais reta, assim, que, poxa, que leva os irmãos a perceber também, né, que existe aqui uma palavra, existe um ministério que traz vida para nós, independente né, do ministério onde os outros irmãos estejam. Às vezes você vê muita palavra direcionada, né, só para um ministério, só para um grupo de irmãos, e o Senhor nos deu uma responsabilidade diferente. O Senhor está nos dando uma palavra voltada para a edificação da igreja, independente de onde você congrega, né, Senhor Jesus. É por isso que eu falo aqui, né, que o meu encargo no canal é diferente. Quando eu estou ali no local de reunião, quando eu estou cuidando dos irmãos aqui, apacentando e tal, o meu encargo aqui, né, é a edificação da igreja em Piraí, né, da igreja onde eu reúno. Né, e aqui tem a situação dos irmãos, né, eu peço direção ao Senhor para os irmãos, mas quando eu estou falando aqui no canal, eu não estou falando só para os irmãos que reúnem comigo na vida da igreja. Né, estou falando coisas aqui, situações que às vezes eu nem mesmo sei. Né, irmãos de cidade diferente, estados diferentes que estão aqui no canal, né, até mesmo irmãos de outros grupos cristãos, né, de outros ministérios que estão acompanhando aqui. Então o meu encargo aqui é diferente, mesmo que de repente eu queira falar outras coisas, mas Senhor, a direção que Deus me dá é diferente, eu percebo isso, né, Senhor Jesus. Né, e como Paulo tocou aqui, né, aqui a gente, né, Deus ele nos abençoa no nosso serviço. A gente recebe louvor da parte de Deus, né? Mesmo às vezes que toca a palavra aqui, né, leve algo aqui espiritual, às vezes eu percebo que, poxa, essa palavra veio tão cheia de encargo, né? E às vezes eu fico olhando ali, ver se vai ter comentário, alguma coisa e tal, ver se vai aumentar o número de inscritos e tal, mas o meu foco não é esse, né? Não é só ganhar inscritos, não é ganhar recomendação, ganhar like, não é isso, é realmente cooperar com os irmãos, para que cada irmão possa ganhar mais clareza, mais percepção espiritual daquilo que o Senhor quer fazer, né, Senhor Jesus. Então, essa palavra aqui no canal é um encargo diferente, né, Senhor Jesus. É uma edificação diferente aqui daquela que eu estou fazendo no meu dia a dia,
né? É uma responsabilidade diferente, né, Senhor Jesus? Mas isso aqui tudo me ajuda, né, a ter comunhão com o Senhor, né? Quanto mais comunhão com o Senhor a gente tem, né, em aspectos diferentes, né? A comunhão com o Senhor para levar uma palavra para uma família, comunhão com o Senhor para levar uma palavra no local de reunião, né, no apacentamento, na leitura de um livro, né, Senhor Jesus, né, como levar o Evangelho no trabalho, na escola, isso e aquilo. Quanto mais comunhões você tiver, mais aspectos de Cristo diferente você vai ter. Por isso que Paulo fala dessa questão do Evangelho, se eu anuncio o Evangelho não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o Evangelho. Né? Quando a gente vai pregando o Evangelho, a gente tem esse foco de levar simplesmente a vontade de Deus, né? Não é buscar o nosso interesse próprio, não é buscar retribuição, elogio, bens materiais, nada disso, mas é realmente mostrar, né, esse Cristo maravilhoso para as pessoas. Né? É algo diferente que acontece no nosso interior. A gente vai experimentando aspectos diferentes de Cristo. Isso traz muita maturidade, né? Isso traz maturidade, traz mais encargo pela palavra, mais encargo pelo Senhor, né? Como tocou aqui, né? A gente serve porque a gente teve um encontro com o Senhor, a gente ouviu a direção de Deus, uma direção específica, né, para essa palavra, né? Tem irmãos aqui que acompanham o canal, né, que são irmãos que liberam a palavra no local de reunião, são irmãos responsáveis, irmãos de frente, né? E eles acompanham o canal e veem assim, poxa, irmão, realmente é uma palavra bem diferente, mas dentro do encargo da palavra profética, né, Senhor Jesus. E às vezes muita coisa que os irmãos, eles depois me mandam no particular, né, ali que, poxa, foi muito boa, foi uma palavra de edificação, eles puderam ter clareza sobre coisas ali a respeito do viver, né, de cada um, né, Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. A gente vê que o Senhor está alcançando os irmãos, alcançando aquilo que Ele deseja. Né, é por amor ao Senhor, né, Senhor Jesus, é realmente por ter recebido esse encargo, essa comissão do Senhor, né, que o canal precisa continuar, né, Senhor Jesus. O único dia que realmente não dá para gravar é se eu estiver sem voz, né? Se ficar gripado e perder a voz, aí não tem jeito, né? Mas aí já aconteceu isso uma vez, né, no início do canal, eu coloquei aqui um vídeo, né, avisando os irmãos para ficarem tranquilos que depois, assim que eu recuperasse a voz, eu ia colocar. Isso aconteceu logo depois. Eu coloquei, né, todos os vídeos atrasados, mas coloquei para os irmãos não perderem o desfrute, né, a direção de Deus dentro da palavra. Ó Senhor Jesus. Né, então a gente tem que ver, né, o amor, né, a gente precisa tocar na questão do amor do Senhor, né, por cada um de nós, né, a nossa edificação pessoal, mas também tem que ver a questão da edificação da igreja. Né, nós recebemos uma comissão de Deus, né, uma comissão diretamente de Deus, e nem todos vão compreender, e nem todos precisam compreender a comissão que Deus nos deu, mas se a gente estiver firme diante da palavra, como a gente já viu que no elemento diário, né, Paulo estava tão firme ali, né, diante de Deus, diante da sua palavra, que quando ele recebia os ataques, né, ele sabia a maneira de prosseguir, né, não desanimando, mas sempre buscando o Senhor, sempre exercitando o Espírito, e é isso que a gente precisa. Né, é realmente levar o encargo de Deus adiante. É o Senhor que a gente precisa agradar, né? Não é uma questão de outros estarem percebendo ou não, mas cada um de nós é levar adiante do Senhor. Senhor, eu preciso dar continuidade à minha edificação pessoal e eu preciso continuar contribuindo para a edificação da igreja, né? Como a gente já viu, né, no Alimento Diário semana passada, né? Nosso foco precisa ser Cristo e a igreja, né? É a vontade de Deus, mas também, né, a palavra chegando aos irmãos, né, Senhor Jesus. Nessa semana eu ouvi um pregador dizendo, né, ali que ali, né, falando da palavra de um outro pregador que falou, né, que nós temos importância para Deus, né, nós precisamos cuidar do nosso viver diante de Deus. E aí esse outro pregador falou assim: não, isso tudo é mentira, né? Jesus veio aqui simplesmente para cumprir a vontade de Deus, ele não está preocupado conosco, né? Não importa aquilo que você vive, aquilo que você faça, a questão é a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Né? Por um lado, sim, a gente precisa sempre ver a vontade de Deus, mas por outro, sim, Cristo está preocupado conosco. Ele morreu por nós, sim, Ele morreu por nós para cumprir a vontade de Deus, isso é fato. Mas se Deus não alcançar o homem, se a gente não perceber esse encargo que Deus tem pelo homem, né, a gente também não vai conseguir avançar. Se a gente ficar só olhando para a vontade de Deus, ficar olhando só para a edificação pessoal, a gente precisa sim se preocupar em pregar o Evangelho. Essa era a preocupação de Paulo, né? E Paulo mostrou: se você
prega o Evangelho, viva também pelo Evangelho. Né? Não é ficar buscando outras coisas. Aqui no sentido que o Paulo estava falando aqui, é no sentido de não ter que se preocupar com outras coisas, só ir voltar para o Evangelho e tal. Mas não era assim que Paulo vivia. Ele também trabalhava para não receber nenhum sustento dos irmãos. Hoje tem muitas pessoas que perguntam, né, do que eu trabalho, o que eu faço, né, quanto que eu recebo da igreja. E eu deixo bem claro, eu trabalho, minha esposa trabalha, né, cada um tem seu dinheiro, sua fonte de renda. Né, e a gente não pega dinheiro da igreja, a gente contribui para a igreja. Muito pelo contrário, nós temos o nosso dízimo, nós temos nossas ofertas. Então vemos sempre a necessidade da igreja, a necessidade dos irmãos, estamos sempre cooperando, porque o Senhor nos abençoa. Né? Não amarra a boca do boi quando ele pisa o trigo. É isso que o Senhor tem feito. O Senhor está vendo que nós estamos avançando, cumprindo a vontade dele. Então ele vai cooperando conosco, ele vai nos abençoando, vai nos proporcionando, né? Como eu já compartilhei aqui. Né? Às vezes a bênção do Senhor não vai vir com um grande aumento, né, da sua renda e tal, mas em você aproveitar melhor. Né? Você recebe um desconto aqui, um desconto ali. Preciso comprar algo, vai comprar 1/3 do preço, metade do preço. Né? Tudo isso é a bênção do Senhor. Né? Porque o Senhor ele nos dá esse privilégio por a gente estar servindo a Ele. Ele sabe que o nosso interesse não é esse, não é receber isso e aquilo, mas simplesmente levar a sua vontade adiante. Né? E como, né, os apóstolos têm sempre falado, né, se aquilo que você faz, aquilo que você busca no seu dia a dia é em prol do Evangelho, em prol da vontade de Deus, com certeza Ele vai te abençoar. Mas é isso com um coração puro. Foi isso que Paulo deixou aqui. Eu tinha direito de cobrar alguma coisa de vocês, de receber alguma coisa, mas eu não fazia isso para quê? Para não limitar o Evangelho. Né? Mas ele procurava sempre ali ajudar os irmãos, né? Estar ali junto, não ser pesado aos irmãos. Né? Então ele procurava o próprio sustento, né? Ele trabalhava, né? Se fatigava ali, mas sempre em prol do Evangelho, aproveitando cada oportunidade para pregar o Evangelho. Por isso ele se via como um soldado, né? Alguém que lutava ali contra o inimigo para avançar a palavra, para que o Evangelho chegasse aos irmãos, mas também como um agricultor que cuida, né? Cuida dos frutos, né? E também como um pastor que cuida do rebanho, né? Senhor Jesus. Então o que a gente recebe dos irmãos? A gente vê a alegria dos irmãos é a nossa alegria, a preocupação dos irmãos também é a nossa preocupação, né? Senhor Jesus. Hoje eu vejo isso pela experiência, né? A gente não se vale do nosso direito, né, de cobrar os irmãos, de querer receber isso ou aquilo. Não, muito pelo contrário, o Senhor tem nos concedido todas as coisas. Né? A gente pode cooperar com os irmãos também. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? A gente tem recebido o fruto do nosso próprio trabalho. Né? E cooperado com os irmãos em todas as coisas. Né? Então quando os irmãos se alegram, a gente se alegra. Né? Senhor Jesus. Né? E a gente não se vale desse direito, porque a minha preocupação, né, no caso, é sempre receber o louvor do Senhor. Né? Eu sempre procuro que o Senhor esteja satisfeito. Né? Às vezes, quando eu vejo situações ali, né, e está todo mundo satisfeito, todo mundo ficou feliz com isso e aquilo, eu sempre pego essa questão e levo diante do Senhor. Primeiro, para não me orgulhar, para não achar que eu sou alguma coisa. Em segundo, para ver se o Senhor ficou satisfeito, se eu não posso fazer algo para melhorar, né, para da próxima vez fazer algo ali melhor diante do Senhor. Então a gente cuida das pessoas simplesmente com o interesse de que cada um receba a palavra de Deus, que cada um aprenda aí diante do Senhor. Eu não quero gerar aqui na igreja ninguém dependente de mim, ninguém que fique esperando, vou ficar esperando ali o Márcio trazer uma palavra, trazer uma direção. Mas eu quero ensinar cada um, né, ajudar cada um a valorizar o viver no Espírito, para que o Senhor possa direcionar cada um. Né, e aí mostrar para os irmãos que a gente sempre vive em comunhão, apesar de eu ter comunhão com o Senhor, o outro também tem e tal, mas a gente precisa também ter comunhão uns com os outros, para que todos os benefícios que a gente está recebendo também sejam passados a outros. Né, Senhor Jesus, quando eu recebo algo do Senhor, uma direção, né, Senhor Jesus, né, recebo aqui o louvor do Senhor, né, a gente está recebendo algo de muito valor. Aí, como ele tocou, né, a gente precisa ver sempre as coisas de maneira espiritual. Quando a gente vê as coisas mais espirituais, a gente tem uma visão diferente, uma percepção diferente das coisas. A nossa recompensa vem do Senhor. Né, Senhor Jesus? Às vezes tem irmãos que falam, poxa, eu estou sempre ajudando aqui, ajudando ali, poxa, eu nunca recebo ajuda de ninguém. Eu sempre falo assim, não, irmão, você está recebendo a ajuda do Senhor. É sinal que aquilo que você está fazendo está sendo aprovado pelo Senhor, e o Senhor continua te abençoando, para que você continue abençoando outros.
Né? Graças ao Senhor que você não precisa de outras pessoas que venham aqui contribuir algo para você. É sinal que você está recebendo diretamente do Senhor. Continue fazendo um bom trabalho. Por isso ele mostrou para nós aqui, não é só você ser um despenseiro, mas precisa ser um bom despenseiro. Aquele que não espera retribuição, não espera tapinha nas costas, elogio, mas que busca pura e simplesmente fazer a vontade de Deus, porque é algo que o Senhor nos comissionou. Só a gente vai entender aquilo que o Senhor falou conosco, aquilo que Ele nos direcionou. A gente precisa continuar sendo fiel a Ele, aquilo que Ele mostrou para nós. Senhor Jesus, o Senhor nos ama, nos entregou algo, que a gente precisa ser fiel a esse sentimento, a essa confiança que Deus depositou em nós, esse investimento que Deus fez, e assim a gente continua avançando em todas as coisas. Essa é a nossa responsabilidade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.